ser poderosa. Ai, Corinthians. Ai, que coisa, gente. Eu não sei dançar, eu só mexo o corpo, tá tudo certo. Isso expressa felicidade, alegria, alívio, intensidade, luta, conquista de vaga, sentimentos maravilhosos, misturados, felizes, unidos, intrínsecos. Nossa. Hoje tá. Meu Deus do céu. Sei lá, nem lembro o que eu disse. Então. No Flamengo é proibido falar em eliminação. Foi sofrido, o Cicio cantou a bola aqui no programa, que não seria simples, o Flamengo se complicou, mas venceu por 1-0 Tátira, a LDU bateu o Córdoba e o Flamengo passa para a próxima fase, na segunda colocação e respira aliviado. 90 minutos de uma única bola na rede para manter vivo o sonho do Tetra. Acontece que até o Maracanã explodir de alegria, era a tensão quem tomava conta do estádio. Aprendizado que não tem jogo fácil na Libertadores. Todos os que estão na Libertadores são parte de cima da tabela ou campeões dos seus países e não tem jogo fácil. O Flamengo entrou em campo precisando de uma vitória, mas também era preciso ter atenção com o outro jogo do grupo, que aconteceu no mesmo momento. Antes da bola rolar, o Central Córdoba era líder com 11 pontos. O Flamengo vinha em segundo com 8, empatado em pontuação com a LDU, mas com um gol a mais de saldo. Iniciadas as partidas, enquanto os rubro-negros buscavam espaço para jogar no Maracanã contra um Deportivo Tátira, totalmente recuado, lá no Equador, a LDU não demorou para abrir o marcador. Aqui no Brasil, as melhores chances dos cariocas nos primeiros 45 minutos aconteceram de longa distância com Alan. Quando conseguiu invadir a área, o chute de Luiz Araújo parou no goleiro. E antes de terminar o primeiro tempo, a LDU ampliou na outra partida. O Flamengo foi para o vestiário no intervalo sob vaias da torcida. Àquela altura, a LDU já vencia o Central Córdoba no Equador por 2-0. O resultado ia tirando o Flamengo da Libertadores. A equipe carioca precisava da vitória para manter o sonho vivo na competição internacional. Logo no início do segundo tempo, a LDU marcou o terceiro, o que deixava as chances de liderança do grupo bem difíceis para os brasileiros. Mas antes de pensar em tabela, era preciso conseguir a classificação. Carlo Ancelotti estava presente. Assistiu tudo de camarote, literalmente. Quis o destino que o único jogador da linha defensiva rubro-negra, que não foi convocado por ele, resolvesse a noite para o Flamengo. Léo Pereira! Festejou! O Flamengo teve a chance para ampliar, mas não aproveitou. Aí precisou passar nervoso nos minutos finais. E foi o milagre de Rossi que garantiu a vaga. Fim de jogo, Flamengo 1, Deportivo Tátira 0. O sentimento, para mim, de vitória, de orgulho heróico, 10 dentro da área defendendo e sabendo sofrer, e o goleiro depois saindo mais uma vez como herói. É uma vitória, eu comemoro todas as vitórias da minha carreira, sempre. Não é fácil ganhar. Com a vitória simples, o Flamengo avança na segunda posição do Grupo C. Queria ter feito o segundo gol ali para classificar em primeiro. Não conseguimos fazer o segundo gol, mas o importante é a classificação. Edu, o Flamengo era apontado e é apontado como favorito na Libertadores, mas vacilou, tropeçou e agora conseguiu a classificação, mas não do jeito que o torcedor sonhava, inclusive classificado, mas as vaias apareceram no Maracanã. Apareceram no intervalo e no final, né, Renata? E aí a gente esperava que o Flamengo desempenhasse um futebol melhor, até porque venceu o Palmeiras, né, no último jogo do Brasileiro, jogando de uma forma mais competitiva, mais aguerrida. E a gente viu ontem o Flamengo abaixo do que a gente imaginava, muito abaixo realmente. Alguns jogadores sentiram, né, acho que a pressão, a ansiedade de querer fazer o gol logo, para que eles classificassem para a próxima fase. E isso, de repente, dentro do campo, influenciou bastante em alguns atletas. E aí é curioso, Renato, depois do jogo, quando o árbitro apita o jogo, muitos jogadores caindo no chão,
tipo assim, exausto, aquela coisa assim, parece, ufa, tirou o peso. É difícil entender isso, até porque o Flamengo é um dos candidatos, né, a buscar o título aí da Libertadores, mas na Libertadores ficou muito devendo na primeira fase. Quem tá jogando muita bola, Rona, é o goleiro Rossi. Pegou pênalti contra o Palmeiras. E ontem, no finalzinho, quem diria, naquele sufoco, 5 minutos finais, o Tátira atacando, chegando, e ele fez uma defesaça. Foi. E é um time que está crescendo dentro da competição. Isso é bom também. Tem esse lado bom. Passando por esses percalços aí, dessa briga com a torcida, os próprios jogadores se desdobrando e caindo no chão no final do apito. Agora, eu gosto muito desse menino, esse Felipe, o treinador, o Felipe Luiz. Felipe Luiz. Você tá bem hoje? Eu tô contra o Felipe Você tá meio Luiz. desligado, meio desorientado. Não, mas o Felipe Luiz, em todas as entrevistas, ganhando ou perdendo, ele tá centrado. E é bom porque ele transmite isso para os seus atletas. Alguns jogadores sentiram mesmo, mas quando olha para o treinador, é nesse momento que você vê o cara. E ele tem se destacado nesse sentido e se destacando pelo lado bom. Porque para você passar uma pressão dessa com o Flamengo, jogando em casa, velho, o cara tem que ser bom mesmo. E ele tem demonstrado isso. E aqui no programa, às vezes, a gente fala uma coisa na hora, o torcedor não gosta, não entende. Cicinho, você vinha cantando a bola, que não seria tão simples para o Flamengo. Muita gente não acreditou. E quem diria, o Flamengo para estar na próxima fase, tudo bem, é outra história, mas até agora sofreu. Exatamente, Renata. O Flamengo, nessa primeira fase, demonstrou muitas irregularidades e deficiências. E isso favorece os próximos adversários durante o decorrer, né, digamos, da competição. O próximo adversário do Flamengo já vai analisar todos os defeitos que o Flamengo teve nessa primeira fase. E isso é muito ruim para o Flamengo, porque nesse grupo aí o Flamengo sofreu para classificar. Um dos grupos mais limitados, e o Flamengo era para ter classificado com os pés nas costas. Então é isso que chama a atenção. Mas o Felipe frisou muito bem, o importante é a vitória. Classificou? Também o Flamengo com certeza vai tirar muitos exemplos dessa primeira fase que enfrentou, que foi muito ruim, o tamanho que é o Flamengo e o tanto de jogadores com qualidade que tem. Bom, daqui a pouquinho a gente fala do meu Colorado classificado, eliminou o Bahia da Libertadores, Bahia vai para a Sul-Americana. Vamos falar do Palmeiras, que impiedosamente fez 6-0 no Sporting Cristal. Vamos falar da despedida do Estevão também. Mas a Sul-Americana não foi uma noite positiva, nem pro Vitória, nem pro Cruzeiro. O time mineiro já estava eliminado, só cumprindo tabela. E o Vitória perdeu na Sul-Americana, perdeu a vaga. E a Universidade do Equador segue em primeiro nesse grupo. Copa Sul-Americana, derradeira rodada do Grupo B, Equador, e o Vitória foi eliminado com a derrota para a Universidade de Quito, com um jogador a mais em campo desde os 14 minutos de jogo. Após checagem do pisão em Claudinho no VAR, Rony Troia foi expulso de campo. Aquele 0-0 garantiu o avanço do grupo do técnico Thiago Carpini, só que aos 30 minutos do segundo tempo, o goleiro Lucas Arcanjo falhou feio no recuo de bola e entregou o ouro. Gol contra de Baralhas, 1-0, e o Vitória agora já era. A Universidade de Quito já estava confirmada diretamente nas oitavas e a vaga nos playoffs ficou com o Cerro Largo, que na Argentina acabou de despachar o Defensa e Justiça. Os gols da classificação uruguaia na partida saíram dos pés de Sebastián Assis no primeiro tempo e Leandro Otormin após o intervalo. Da meia-lua, David Barbona diminuiu de maneira inútil para o Defensa e Justiça, final 2-1. No Grupo E, os antecipadamente eliminados Cruzeiro e União Santa Fé se despediram da Copa Sul-Americana em BH. E nem com um a mais durante parte do primeiro e também de todo o segundo tempo, após a expulsão de Facendini, o Mistão Mineiro conseguiu triunfar 0-0. Golaço de cabeça teve a melhor chance do jogo. As duas vagas dessa chave ficaram com Palestino do Chile e Muxuque Runa do Equador. As equipes, aliás, se enfrentaram em Santiago e o Muxuque Runa, azarão no início da competição, fechou a primeira fase com mais uma vitória e a consequente melhor campanha. 2-0, gols de Orejuela e Pinilha. No Grupo A, tudo definido com duas goleadas. Na Argentina, o Independiente abriu o placar do Nacional Potosí com Montiel no rebote da cobrança de pênalti. Na sequência, Diego Tarzia aumentou a vantagem. Após o intervalo, a surra, Felipe Loyola ganhou da zaga 3-0.
Quarto foi também o segundo de Montiel na partida e Lautaro Milian assinou o quinto. Santiago Echeverría contra se responsabilizou pelo sexto. E Pablo Galdames passou a régua 7-0 Independiente nas oitavas em busca do tri. A vaga no playoff desse grupo ficou com o Guarani do Paraguai, apesar da pancada sofrida em pleno Defensores del Chaco para o eliminado Boston River. Facundo Rodrigues e Juan Manuel Gutierrez abriram 2-0 no placar. Ainda antes do intervalo, Guillermo Lopes tirou do goleiro 3-0. No segundo tempo teve mais, Baltazar Bárcia ganhou do marcador, do goleiro novamente e bateu, era o quarto. E no contra-ataque, com o segundo dele no jogo, Guillermo Lopes definiu 5-0 para o eliminado Boston River do Uruguai. A bola rolou também pela Libertadores e no grupo F, que terminou com a liderança do Inter, o Atlético Nacional de Medellín, apesar de classificado, perdeu do Nacional no Uruguai, 1-0 gol de Christian Oliva. Na chave C, no estádio Casablanca em Quito, a LDU não deu chances ao Central Córdoba da Argentina, Alvarado de cabeça 1-0. A definição do contragolpe no fim do primeiro tempo, Alzugaray duplicou a diferença. Veio o segundo tempo e teve mais um de Alzugaray, 3-0. A LDU terminou líder à frente do Flamengo. Ao Central Córdoba restou a Sul-Americana. E pelo grupo G, ao Bolívar que vai à Sula. Isso porque na altitude de La Paz, os bolivianos atropelaram o Cerro Porteño. Marcaram Romero de Prima, Carlos Melgar, bonito por cobertura, pobre do goleiro Martim Arias, Patito Rodrigues e Santos de fora da área e Fábio Gomes com cavadinha 4-0. E o Cerro Porteño, apesar de humilhado, segue na Libertadores, mas somente graças à derrota também do Sporting Cristal para o Palmeiras. Chamou atenção na eliminação do Vitória, da Sul-Americana, a falha, né? Muito ruim do Lucas Arcanjo, o goleiro... Ronaldo assim ou não? É morrinho artilheiro? O que é isso aí? Tem aquele negócio de que joga água pra cima. O que é? Porque parece que ou o pé dele tava... Eu Mas nunca tinha um morrinho ali, Um buraco Passou, ali, um buraco, passou por cima do pé dele a bola. O que os companheiros falam nessa hora? tem que dar força. Porque que parece dar que foi o força. gramado Alguns que riem. traiu ele aí. Como assim? Alguns ri. Pois é. Não tem que É muito fazer. inusitado, muito fora de tem que propósito. fazer. Pô, eu já fiz um gol contra na minha carreira na Roma. E aí eu lamentando lá, e o Doni era goleiro, veio falando na minha orelha, falou, cara, você vai levantar, mas que golaço que você fez. Então, assim, tem uns que zoam. Você conseguiu dormir à noite em casa? Não, empatou 1-1, o estádio todo gritando meu nome. Da torcida adversária, né? Mas você já sofreu gol assim ou não? Não, difícil, porque eu jogava de centroavante, não sei se você sabia na várzea, né? Eu jogava de centroavante, depois joguei de lateral direito, lateral esquerdo, que eu batia muito bem com a esquerda. Então essa bola recuada na minha época, aí eu já saía jogando. Dominava, o zagueiro né? nem olhava mais pra mim. Já saía, porque eu já saía jogando com o pé. Na sua época... batendo de esquerda e de direita. Na sua época, essas recuadas aí, podia pegar com a mão, rapaz. Eu não dava nem chute. Não, aí pra fazer cera, no finalzinho do jogo, aí Você pegava e pulava, hein? Então pulava e... Gente, mas é um isso lance morrinho. que o goleiro não esquece mais. Morrinho, isso é morrinho artilheiro, chama. 1-0 Principalmente pro morrinho. numa fase dessa, né? O Vitória precisando vencer, né? Você perde por um gol desse, assim, é complicado. Poderia conquistar o play-off, né? Poderia ter essa participação. E aí o Cerro Largo é que ficou com a segunda vaga nesse grupo. Bom, para dar só uma refrescada, ei! Já tem mais futebol, Libertadores, Sul-Americana, agora Fórmula 1, velocidade aqui na Band, o Grande Prêmio da Espanha. E o Thiago Fagnani está acompanhando tudo e traz as novidades aqui no Jogo Aberto. Fagnani, chega mais, tá tudo ótimo aqui. Oi, Renata, Grande Prêmio da Espanha no tradicionalíssimo Autódromo de Barcelona, na Catalunha. E aquela velha história, né? Será que alguém vai superar as McLaren? Será que Max Verstappen conseguirá novamente este feito? Oscar Piastri é o líder do campeonato com 161 pontos e logo atrás vem Lando Norris com 158. O terceiro colocado do campeonato é o próprio tetracampeão da Red Bull, Max Verstappen. Bom, neste fim de semana, Gabriel Bortoleto terá várias atualizações em sua Sauber. Disse que está animado para entender como o carro vai se comportar nesta etapa. E o que está se falando muito aqui é sobre a nova inspeção da FIA com relação à flexibilidade das asas dianteiras.
Isso mesmo. A FIA agora fará uma fiscalização mais rígida, por quê? O que acontece? As asas dos carros, elas têm uma certa flexibilidade, mas existe um limite para isso. Agora, essa fiscalização será mais dura e isso pode prejudicar os carros da McLaren. Algumas equipes andam reclamando das asas dianteiras aí dos carros papaya, né? Que assim são chamados os carros da McLaren. Então, assunto nos bastidores não falta aqui para o Grande Prêmio da Espanha. A Band mostra tudo para os fãs de automobilismo. Eu acho que os jogadores todos percebem que o nível da concorrência aumentou e isso é bom. Porque em função das competições que nós temos, podemos trocar e nós fomos buscar esses jogadores mesmo para isso, para que os jogadores entendam que temos que estar sempre na máxima força, temos que estar sempre a treinar com a máxima intensidade, porque a nossa equipa é uma equipa que gosta de intensidade, gosta de dinâmica, não gosta que parem o jogo, que travem o jogo, que o goleiro caia para o chão, não é a nossa filosofia, não é assim que nós gostamos. O Estevão bem dentro daquilo que foi o Hendrick, o Vitor Roque, o Danilo, um jogador que nós fomos ao longo do tempo chamando, como foi o Alá, como está a ser agora o Alá, como está a ser o Luigi, como está a ser o Thalys. Vocês só os veem numa parte final, mas a maioria desses jogadores já treinam connosco desde que eu cheguei aqui e depois quando nós entendemos fixá-los na equipa A, os chamamos para cima e fixamos e depois tem a ver com a qualidade deles. É o último jogo que o Estevão faz no Allianz Parque, não é o último jogo que o Estevão faz pelo Palmeiras. Vamos aproveitar enquanto ele estiver connosco, sabendo que depois dele sair, mentiria se dissesse que o Palmeiras vai ficar mais forte se ele sair. Não é? Mas, como sempre fizemos desde que estamos aqui, encontraremos soluções seguramente, mas enquanto o tivermos vamos aproveitar e usá-lo da forma que for melhor para o nosso coletivo. Não quero nenhum jogador para ir disputar o Mundial, tenho os jogadores que eu quero e espero depois do Estevão sair que haja uma reposição para o lugar de Estevão, é só isso. Da minha parte, acho que não faltou garra, não faltou nada, não faltou vontade. Sempre, todos os jogos que eu pude, sempre dei o meu máximo. Às vezes, a gente sabe que às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Então, agradecer ao Palmeiras por tudo que eles fizeram por mim. E acho que a forma de retribuir foi dentro de campo. Cara, tá passando um filme, sabe? Desde a minha estreia aqui, desde o primeiro jogo, eu brinco com os caras que às vezes eles não acreditam que eu sou fã de cada um deles, que eu vim aqui no Allianz para ver eles jogar, desde que eu cheguei aqui no Palmeiras. Vim como torcedor, tô saindo como jogador, então, cara, é uma mistura de sentimentos. E naquele momento ali, o menininho veio chorando, pedindo minha camisa, eu chorei junto com ele ali. Um momento muito especial que vai ficar marcado para mim, e isso eu tenho que agradecer ao carinho dos torcedores. Antes de entrar ali na roda ali, as lágrimas já estavam caindo ali já, cara, de saber que às vezes não vou estar ali mais fechando com eles, tendo essa rotina que a gente tem, sabe? Daí um pouquinho, né? Recebi o carinho ali de todos os jogadores, muito especial, e tenho que agradecer a cada um deles, então foi um momento muito especial para mim. Com certeza, até logo. Eu virei palmeirense. 15 segundos. Calor aqui. Ganhamos de novo. O Inter é o clube do... Rona! Pessoal, Da Libertadores até você! Vocês que estão em casa, vocês não têm noção do quanto está sendo difícil aqui hoje, viu? Não. Meu Deus! O Inter é o clube do... Olha lá, dá uma olhada. Olha lá. Ai, Brasil! Olha Vai, isso. Rona! Falando pra você, já. E vai. Dançar, curtir, Vai. ficar de boa. Espanhol é a palavra, é o idioma, é tudo perfeito em espanhol hoje. Seguimos! Adelante! En la copa! Ai, soy louca
por ti, América! Chama o doutor pra trazer o remédio logo, hein, doutor? Vem trazer o remédio, doutor! Ai, ai, eu pensei que você poderia estar aqui hoje dançando um axé. Eu achei que você ia estar, no camarote, Você não tem noção na do que micareta. tinha aprontado pra você, você não tem noção. É o seguinte, eu vou comemorar e eu tenho essa filosofia. Ganhou, extravasa, seja feliz, valorize, não espere o dia de amanhã. Às vezes ele nem chega, não é? Então, o Inter saiu atrás no placar. Em 39 segundos, a conta é do Rogério Ceni, empatou o jogo e Borré, que estava machucado, voltou no sacrifício, definiu 2-1, classificação em primeiro lugar. Obrigada, Nacional do Uruguai. E o Inter segue na Libertadores e a loira tá daquele jeito. Não contavam com minha astúcia. Vou ver agora. 2 brasileiros em campo e uma vaga em jogo pelo Grupo F da Libertadores. Logo nos primeiros minutos, Borré caiu na área pedindo um pênalti, mas o árbitro nada marcou. Aos 30 minutos, a primeira grande oportunidade do Bahia. Cauli puxou o contra-ataque e passou para Jean Lucas, que bateu na rede pelo lado de fora. Um pouco depois, a bola sobrou na área para Alan Patrick, mas o camisa 10 desperdiçou. Na volta do intervalo, o Bahia ressurgiu na Libertadores. Após cobrança de lateral, uma troca de passes que resultou na conclusão de William José. Antony espalmou e Jean Lucas mandou para o gol. 3 minutos depois, o Colorado reagiu. Vitão lançou. A zaga afastou mal. Bola de Alan Patrick para Bruno Henrique, que serviu Vitinho para fazer 1-1 no Beira-Rio. Aí eu digo para você que falta um pouco de maturidade para enfrentar uma competição como essa, né? Você não pode vir aqui, fazer a parte mais difícil, que é se sustentar primeiro no jogo, se adaptar ao jogo, se sustentar no jogo, conseguir sair à frente, e a gente não conseguiu se sustentar. Voltando de lesão, Borré marcou o gol que deu os 3 pontos ao Inter após um passe ou cruzamento na medida de Wesley. Quería ser importante para el grupo. Sabía que en este tipo de partidos los jugadores referentes tenemos que estar con el equipo y bueno, la verdad que muy feliz por la victoria y por el gol y por clasificar, que es lo más importante. O Bahia ainda teve uma última chance de ataque, mas Antony fez grande defesa. Na terceira posição do grupo, o tricolor deixa a competição e agora passa a pensar na Sul-Americana. Acredito que fizemos uma boa Copa Libertadores, criamos expectativa por ter feito bons jogos, um grupo tão difícil que era. Infelizmente nós saímos dessa competição, vamos para a Sul-Americana, continuar no segundo semestre. Com a vitória por 2-1 de virada, o Internacional se classificou à próxima fase da Libertadores da América. O resultado, aqui no estádio Beira-Rio, somado à derrota do Atlético Nacional, colocaram o Internacional no topo do Grupo F da Libertadores. Grupo difícil, né? Soubemos administrar bem, apesar de alguns resultados que às vezes Libertadores é assim, é sempre difícil, mas hoje é um grande jogo, uma vitória para poder fechar o grupo na nossa casa e agora pensar na frente. E esse time, com perdão da palavra, me desculpa, ele é né? Porque ele consegue transformar resultados adversos em bons. Ai, que alegria! E olha só, quer saber o que é ser pé quente? Lá no Beira-Rio, na noite de ontem, com muita chuva, a dupla Rafinha, um dos melhores atacantes do mundo e o melhor goleiro brasileiro do mundo, os dois estavam lá no Beira-Rio, torcendo pro Inter, acompanhados desse craque campeão da Libertadores de 2010, da Sul-Americana de 2008.
Que coisa, obrigada. E se quiserem, o contrato já tá prontinho, podem ficar, voltem para as oitavas de final da Libertadores, serão bem-vindos. Jogo! Aguenta ela. Eu vou ligar pro doutor Marco Aurélio vir mais cedo. Não, trazer A remédio. dose tava errada. Doutor, remédio traga certo. remédio, doutor. Xalaialaia, Inter do meu coração. Agora vamos falar sério, mais ainda. Tá bom esse programa hoje, hein? Tá, ô. Cicinho! Tá chazinho bom, hein? Cicinho, para de ficar de olho nas minhas coisinhas. Cicinho, vamos falar sério, porque hoje o dia tá daquele jeito, alegre, pra cima. Mas não foi um jogo simples. Terminou 0-0 o primeiro tempo, o Bahia volta, faz o gol e rapidamente o Inter reage e consegue a virada e a classificação em primeiro lugar, hein? A experiência conta muito nesse momento, né, Renato? E o Inter é uma equipe experiente, era o grupo da morte. Na verdade, o Bahia não foi desclassificado nesse jogo. Lógico que aí é que ditou, né, a classificação do grupo, né, os posicionamentos. Mas o Bahia, aquele jogo em casa contra o Nacional, era o jogo-chave para o Bahia, porque uma derrota aí seria normal. E pelo tanto de tempo que o Bahia passou, né, fora da Libertadores, toda essa questão que foi criada, pecou exatamente pela inexperiência. O Rogério Ceni citou isso, mas foi um jogaço. O Inter era merecedor e classificou em primeiro para alegria sua e tristeza de alguns torcedores, né, Renato? E é bom ficar curtindo aqui. Eu tô vendo que chegar a vez do meu São Paulo aí lascou. Aí você vai Não, ver. tomara que não. Tá bom por enquanto, não vamos pensar no futuro. Ficamos com a quinta-feira. Edu, um jogo limpo, não é? Normalmente se fala em polêmica, em arbitragem, mas Inter e Bahia buscaram esse resultado até o final, lutaram, um jogo com chuva o tempo inteiro, não foi simples fisicamente falando. E o Inter tem muito mérito nessa classificação, correu riscos também, mas se recuperou. Muitos méritos, Renato. E o Bahia fez, no primeiro tempo, aquele ferrolho, né? Uma linha de 4-5-1, deixando só o William José ali na frente, brigando com os zagueiros. E conseguiu até segurar o Inter no primeiro tempo. Teve uma chance ali que saiu no contra-ataque, mas no segundo tempo o Rogério, né, colocou o time um pouco mais para frente, conseguiu fazer o gol, mas o Inter, né, de uma forma assim brilhante, o Roger conseguiu colocar na cabeça dos atletas que início de jogo é muito importante, decide tudo. E o Inter começou bem, marcando pressão, marcando lá na frente, não deixando o Bahia tocar a bola, que é o gosto do Rogério Ceni, que gosta de tocar bem a bola, movimentações. E o Inter conseguiu neutralizar isso. E isso aconteceu várias vezes no jogo. E destacar alguns jogadores, Renato. O Alan Patrick jogou muito bem, na minha opinião, pro time. Ele conseguiu, né, marcar bem, ele marcou e jogou ao mesmo tempo. E claro, o Borré, depois de um mês fora, retornar e jogar quase 90 minutos da forma intensa como ele jogou. E além de tudo também o Wesley, que também no 1 contra 1 ele é muito forte. Então parabéns ao Inter, parabéns pela classificação. Concordo com você, os destaques do jogo. Ronaldão, seu comentário. Meu comentário é o seguinte, parabéns também ao Rogério Ceni. Caiu em pé aí, isso é bom, é importante. Numa competição onde o Bahia não participava há muito tempo, o Cicinho foi corretíssimo nessa visão, porque é um time que chegou lutando, mas chegou lutando de igual para igual também. Deu muito trabalho para o Inter e ninguém reclamou de arbitragem. Isso que é importante. Ninguém reclamou, a arbitragem foi perfeita também. E o time do Inter prevaleceu a força dentro de casa, fazendo a marcação sob pressão logo no começo da partida. Isso é importante para você ditar o ritmo do jogo. O Bahia soube absorver, levou para o 0-0 o primeiro tempo, mas também algumas vezes espetando, dando oportunidades ali, deixando o Inter incomodado com algumas jogadas. Então passou o time que teve um treinador que acaba confiando no jogo que ele tem no banco também, que ele saca o Vitinho, coloca o Vitinho na hora certa e o Vitinho vai e faz o gol. Então tem essas coisas. Por isso que a gente reclama algumas vezes quando tem time que coloca um cara que não tem experiência do treinador, para você poder fazer o time girar, para a máquina girar. E ontem foi importante os dois treinadores, na minha opinião, num campeonato como esse. Porque um vai, marca, outro vai, posiciona a equipe, o Rogério Ceni atuando. Agora, imagine se o Inter toma um gol desse aí que o zagueiro escorrega. Ia reclamar. Agora me diz uma coisa, vocês, meninos, que eu não entendi até agora, que eu vi no jogo. O Wesley tem labirintite, tem que ver com o médico, porque só cai esse menino. É labirintite, o que é? Chuteira com a trava pequena. O gramado estava molhado ali, né? Gramado molhado. Ah, gramado molhado. A chuteira.
Ah, tá. Eu queria destacar também o goleiro Antony, que ele falhou no jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro e ontem o gol ele não teve culpa nenhuma, pelo contrário, ainda tentou fazer uma segunda defesa, o gol do Bahia, do Jean Carlos, e depois ele foi muito bem no jogo. O Inter muito maduro, ao contrário do Bahia, segundo o Rogério Ceni, a imaturidade do time é que pesou, só que o Bahia agora tem outra chance na Sul-Americana e de repente pode surpreender, pode aprender com essa eliminação na Libertadores. E agora, quem aprende muito sempre é o Palmeiras de Abel Ferreira. 6-0 para fechar a primeira fase. Já era a melhor campanha e termina goleando na despedida do Estevão do Allianz Parque. E o meu time no manhaca de Gramado. Não vou contar ninguém. Antes do jogo, homenagens. Estevão recebeu uma placa do Palmeiras pelas mãos da presidente Leila Pereira e um quadro de João Paulo Sampaio, responsável por descobrir o craque. Eu cheguei aqui no Palmeiras com o joelho estourado, com um pós-operatório e desde o começo ele acreditou em mim. Com a bola rolando, o Palmeiras demonstrava que seria avassalador. Ficou no quase em algumas vezes. Até que o dono da festa apareceu. Estevão deixou o zagueiro no chão e fez um golaço. Gol de Estevão, gol de uma joia, gol de um futuro gênio do futebol brasileiro. E a noite era mesmo dele. Estevão lançou o Flaco Lopes, que de cavadinha fez 2-0. É só fazer, driblou, deixou, bateu no gol. E no fim do primeiro tempo, Maurício encontrou o Flaco Lopes, que marcou seu segundo gol da noite. 3-0 Palmeiras. No segundo tempo, Estevão chegou a dar mais uma assistência, agora para o gol de Maurício, mas o VAR apontou impedimento. Pouco depois, substituição e o adeus aos torcedores. No começo, antes de entrar ali na roda ali, as lágrimas já estavam caindo ali já, cara, de saber que às vezes não vou estar ali mais fechando com eles, tendo essa rotina que a gente tem, sabe? Daí um pouquinho, né? Recebi o carinho ali de todos os jogadores, muito especial, e tenho que agradecer a cada um deles, então foi um momento muito especial para mim. Mas o Palmeiras estava insaciável. Na noite de golaços, Rafael Veiga, que completou 350 jogos pelo clube, fez o dele. A festa também foi de Paulinho, que entrou no segundo tempo e marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. 5-0. Leva pra linha de fundo, bate no gol, meu mascado, aceita, Henrique! Sensação de muita felicidade, de alívio, né? De poder mostrar que eu também posso contribuir com esse time que é maravilhoso, um elenco muito forte. Uma das máximas do futebol, vira 3, acaba, justamente 6-0 com o gol de Facundo Torres. O show palmeirense no Allianz Parque, com o placar de 6-0, foi uma despedida à altura de e para Estevão, que fez seu último jogo na casa palmeirense diante da torcida. Aqui foram 33 partidas, 11 gols marcados do camisa 41, que vai deixar e também ficar com saudades. É difícil dizer um até logo, mas vou estar partindo para realizar um sonho, mas saibam que vocês nunca vão sair de mim, vocês nunca vou esquecer vocês, espero que vocês nunca esqueçam de mim. Vou ser um palmeirense torcendo por vocês, com certeza. Com a iminente despedida de Estevão após o Mundial de Clubes, Abel já sabe o que quer. Não quero nenhum jogador para ir disputar o Mundial. Tenho os jogadores que eu quero e espero, depois do Estevão sair, que haja uma reposição para o lugar de Estevão. É só isso. E o Palmeiras, além de classificado, melhor campanha da primeira fase, termina com goleada, deu aquela provocada nas redes sociais. A gente está reproduzindo. Primeiro que acesso liberado pro porco. Eles copiaram também, o jogo aberto. Meu Deus. Tá bom, né? A gente faz escola, tá tudo bem. Copiam mesmo, Mas o que é bom tem que ser copiado. Não, é verdade. Olha só, aí eles colocaram os números. Na Libertadores, 248 jogos com 142 vitórias. E compararam com o arquirrival Corinthians, que tem 142 jogos, o mesmo número de vitórias do Palmeiras. E 78, 70 ou 78? 78, né? Não, 70. Ou é 70? 70, pela 78. 70, tá meio estranho. E ali, Renata, tem mais um detalhe. O que eu achei legal também nessa foto é que essa foto aí ele tá com a cabeça, né? Porque eu já vi isso aí sem cabeça. E tem outro detalhe, Renata.
E só nessa fase de grupo, o Palmeiras arrecadou 35 milhões. E o 35 milhões? 35 milhões. E aí o Corinthians arrecadou 40 milhões da vaquinha. Já dá pra ajudar a mamãe da também, vaquinha do a mamãe estádio. tá com a bucha aí, dá da pra vaquinha ajudar a do mamãe, estádio. né? Olha só, 35 milhões da fase de grupo e a vaquinha do estádio, 40 milhões. Já dá pra ajudar a mamãe. Tá vindo uma bucha aí, dá pra ajudar. Não, isso é o Palmeiras. Então, pra ajudar a mamãe, né? Mamãe não tem nada a ver. Ajuda a mamãe. Mas Pô, tem e que o Palmeiras ajudar. nem quis esperar o final de semana para passear, né? Passeou já no meio de semana mesmo contra o Sporting Cristal. 6-0, poderia ter sido mais. Primeiro gol do Paulinho, Estevão fazendo gol, despedida do Allianz Parque. E do Dracena, tô começando a ficar preocupada. Renata, como a gente vem falando sempre aqui, a questão da mentalidade. Eu acho que a competição interna entre os atletas é fundamental para que esses jogadores que entraram ontem performassem da maneira como performou. Porque você pode colocar qualquer jogador ali que eles vão entrar e vai fazer o trabalho deles. E isso faz com que o Abel tenha opções e escolhas para ele, qualquer jogo que ele tiver, colocar determinados jogadores. Isso é muito importante para o Abel. É um momento do pré-mundial. Isso também os jogadores valorizam também. Até porque, eu estando bem, de repente tem uma oportunidade. Isso eleva o nível do Palmeiras. E a grande questão que eu vejo, Renato, o respeito que o Palmeiras tem para os seus adversários é fazendo isso aí, fazendo gol, indo para cima, não brincando em nenhum momento, né, porque poderia brincar, estava 3-0 no primeiro tempo. Não, continuar o segundo tempo, indo para cima, poderia ter feito mais, mas eu acho que o mais importante de tudo é o Paulinho ter feito gol, é o Estevão saindo feliz, fazendo gol, dando passe também. Então, 6 gols, né, velho? Então, é muita coisa. vira 3 e acaba 6. Então, como a gente batia na pelada, né, Ronaldo? Então, 6 assim, fazer 6 esse é o gols. Palmeiras que está hoje. Muita coisa. 6-0 e poderia ter sido mais, hein? É o que a gente fala sempre, né, com o São Paulo, com o Corinthians. O que acontece? Você vai lá e faz gol. É que o Palmeiras faz o jogo ficar fácil, porque não brinca. Vai lá e faz o gol. Né? E aí você pega igual o São Paulo, pega o Tadjeres lá, quase perdeu, porra. É isso, Cicinho, que eu falo sempre. O respeito tem que ir ali, ó, fazer gol, deu chance, não dá brecha para os adversários. O Palmeiras realmente tem esse profissionalismo. Quando joga contra ninguém, ele faz o tanto de gol. Joga com todo mundo, Cicinho. O grupo era muito limitado e o Palmeiras... E do São Paulo é o quê? Até porque quando pega jogo maiorzinho, ó, pegou Flamengo, perdeu. Pegou Botafogo, perdeu. Pegou São Paulo, Perdeu ganhou. Bahia. Pegou São Paulo, ganhou. Pegou Corinthians, ganhou. Não, ganhou roubado. Perdeu o Corinthians aí, velho. Ganhou do Inter também no Brasileiro. Bom... Gente, teve amistoso no meio disso tudo, no meio da Sula, da Liberta. E o jogo era de respeito, Santos e RB Leipzig. O Peixe perdeu por 3-1 e a pior notícia é que a família Neymar não confirmou se ele fica. Você viu? Você viu, pai? Assim como o pequeno torcedor, outras milhares de pessoas estavam no amistoso entre Santos e RB Leipzig para ver o Neymar. Cada movimento do camisa 10 foi observado e registrado. Foi o terceiro jogo do Neymar desde que se recuperou de lesão na coxa. Xavi Simons, pupilo de Neymar dos tempos de PSG, deu trabalho. Foi o holandês quem dominou na ponta esquerda e mandou a bola para o fundo da rede. O desvio não deu chance para o João Paulo. Openda recebeu um passe de Nussa, bateu de primeira e ampliou. Na comemoração, deu uma reboladinha. Xavi Simons, de novo ele, marcou o terceiro, depois de tabelar justamente com o atacante dançarino. O Santos descontou com o gol do Rian, graças a um belo passe do Gabriel Veron, mas o placar final ficou mesmo 3-1. Os torcedores santistas que estiveram aqui em Bragança Paulista só puderam curtir o Neymar em campo por 45 minutos. Mas foi uma minutagem valiosa, já que o vínculo do camisa 10 com o Peixe está na reta final. Pelo menos por enquanto, pelo contrato, o Neymar tem só mais 2 jogos com a camisa do alvinegro praiano. No final de semana, em casa, diante do Botafogo, e ainda o último duelo antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes contra o Fortaleza, fora de casa. Eu estou fazendo o possível para botar dinheiro para que o Neymar fique, acredite. Mas a gente precisa colocar dinheiro em receita, porque o patrocinador também quer isso, entendeu? Então, calma.
a gente vai trabalhar bem com relação a isso. Olha, até agora a gente não onerou o Santos, como todo mundo pensa. Pelo contrário. O último compromisso do Peixe é no dia 12. Dá para estabelecer algum prazo para a decisão? Não falei dia 12, eu falei que depois do dia 12 iria vir. Não pode ser dia 12, dia 13, dia 14, 15 ou até depois do dia 30, então não sei. Então eu falei que eu não ia ficar falando sobre isso, né? Porque depois do dia 12 eu não vou ver mais vocês, então vocês vão perguntar, entendeu? Ele nunca fez renovação na vida dele, como é que ele falou agora que vai fazer dia 12? Não, o Neymar tem contrato até quando? Até dia 30 de junho. A gente vai começar a conversar perto dessa data aí. As interrogações não são só sobre o futuro no Santos, mas também na seleção brasileira. O meia, referência nos últimos ciclos, não esteve na primeira lista de Carlo Ancelotti. Ainda não é o momento para ele estar junto à seleção brasileira, a gente sabe disso. A gente concorda com tudo que está acontecendo. Mas por quê? Porque a gente precisa do Neymar não 100%, precisamos dele 200%. O treinador italiano revelou no dia da convocação que fez uma ligação para o Neymar. A conversa entre eu e ele, a gente conversou sim, mas fica entre nós. E como que foi a expectativa de voltar para a seleção? Como que você tá? Tô bem. Tô bem, tô me sentindo cada vez melhor. Hoje foi o jogo que eu me senti bem, então tá tudo certo. O amistoso reacendeu as dúvidas sobre o futebol do Santos e sobre o futuro do Neymar. E como sempre, cada movimento do camisa 10 será observado e registrado. Quem vai escolher onde ele vai jogar, onde ele vai ficar, vai ser o Neymar. Cicinho, Neymar, pra você, fica ou não no Santos pelas entrelinhas, pelos discursos? Não, não fica. Sendo sincero, o Neymar, não desmerecendo o tamanho do Santos, longe disso, mas o Neymar precisa de jogadores do nível dele para jogar junto. E a gente sabe que ainda ele quer jogar. Então, o lugar do Neymar ainda não é aqui no Brasil, nem no Santos. Edu, você já pensou em, de repente, mandar um zap pro Neymar, trocar uma ideia, falar que é o teu capitão, não é? Aquela coisa toda. Porque realmente não parece a definição ter aparecido ainda. Mas eu sou ao contrário, sim. Eu acredito que ele fica. É mesmo? Eu acredito que ele fica no Santos. E por quê, Edu? Não, até porque, com certeza, essas declarações que ele deu, até mesmo para movimentar a diretoria do Santos, para contratar os jogadores, né, e ter mais opções de jogadores ao lado dele. Como a gente tinha falado, né, aqui no programa antigamente, Renato, para jogar ao lado do Neymar tem que ser diferente, tem que pensar o raciocínio mais rápido. E aí os jogadores ainda não entenderam. Então, de repente, essa declaração possa estar movimentando ali a diretoria para contratar jogadores para ajudá-lo. Então, mas eu acredito ainda que ele vai ficar no Santos. Rona, fica ou não fica o Neymar, na sua opinião, no seu feeling? Então, pelo que eu ouvi do pai dele aí agora, eles fizeram uma programação e ela é para 5 meses. Ela foi feita para 5 meses com o Neymar. Eu acho que também não fica. Muito bem, já já a gente segue o assunto por aqui. No passinho do Saci, e vem no passinho do Saci, Tá bem, ela não tá bem, ela não tá bem. É, gente. Doutor! Infelizmente, para alguns, secaram, torceram contra, pensaram tudo ao contrário e se deram mal. E quem se deu bem hoje foi a loira. E vem no passinho do Para você, quais são as duas equipes que vão se classificar nesse grupo? Eu tenho um palpite bom aí desse grupo de onde está o Inter e o Bahia. Um vai vir disputar lá a Sul-Americana, hein? Por isso que eu vou esperar mais gente aí, vou esperar. Devagarzinho as coisas vão se encaixando. O Bahia vai mais longe na Libertadores que o São Paulo. Pode E que o Corinthians também. O Bahia vai mais longe na Libertadores que o São Paulo. Pode E que o Corinthians também. Wesley pela ponta, levantou a boca, cabeceou, golaço! Gol! Junto com o Bahia, porque eu tô torcendo pro Bahia também na Libertadores. Porque eu tô torcendo pro Bahia também na Libertadores. Infelizmente, boa noite, infelizmente. Internacional, que palavra bonita, internacional, não é? No momento mais importante da Libertadores da América para o Internacional até aqui. O Bahia vai ganhar a Libertadores? Não sei não, hein? Do jeito que tá armado, do jeito que tá com uma postura nessa competição e tirando resultados também importantíssimos aí, o Bahia é um seríssimo candidato a chegar até a final da Libertadores. acesso negado. E eu achei que ia até demorar um pouquinho
pouquinho pra gente pegar no pé dele, mas foi rápido demais. O Botafogo no ano passado ele também veio da pré, foi devagarzinho. Bem lembrado. Perdeu também. Depois começou a pegar aquele casco que a gente fala durante a competição e chegou a bater título. E o Bahia, pelo que eu vi ontem, está no mesmo caminho. Mas eu vou dar uma péssima notícia. Depois olhando na tabela, que eu vi a tabela aí, o empate não foi bom, não. Porque o Atlético já disparou com 3. Seria bom se todos empatassem, ele ficava todo mundo igual ali. Vai ser uma briga indigesta mas todo mundo ainda, aí. Bahia e Inter vão enfrentar o Atlético Nacional. Sim, mas agora já tem um né? time que já deu uma desgarrada, né? Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Palpite! Palpites para o Clássico Nacional da Libertadores, Inter e Bahia. 2-1 pro Inter. Já sabe. 2-1 pro Inter. Já sabe. Eu espero que seja 2-1 pro Inter. Eu espero que seja 2-1 pro Inter. O Ronaldo pensou que sexta-feira seria esquecida. Que arretado que isso foi, Bahia! Ronaldão. É o novo som de Salvador, novo som de Salvador. Vaqueiro, 2-0 Bahia, Rorreta! Os caras vão me zoar amanhã que só vendo. Quer dizer, já estão me zoando aqui, que já tem 400 mensagens no grupo do Jogo Aberto e a turma tá aqui sentando a bota aqui. Ah, como todo mundo tá triste, ai. Salvador, o ponto se lascou. O novo som de Salvador, o novo som de Salvador. O novo som de Salvador, o novo som de Salvador. Vou dar mais uma voltinha até a próxima fase da Libertadores. Venha, venha, busão colorado. Dirigido por, deixa eu ver, Alan Patrick. Deixa eu olhar uma coisinha aqui. Quem tá do lado? O Wesley. Deixa eu ver quem é que senta aqui no comecinho dos assentos do meu ônibus. Ah, Rafael Borré e Vitão. E lá no fundão, sabe quem é? Roger. Oi, gente! Hoje no fundão? Esse no fundão? No fundão do ônibus. O treinador fica na frente. O treinador senta na frente, hein? Primeira-feira, o Roger. Vocês não queiram definir o ônibus do Inter. Essa é minha função. Vai, Cecília. Valeu, Edu. Parabéns. Eu tenho direito a mais um passeio até as oitavas de final. Vamos secar agora o Inter também. Epa! Eu não vou perder meu tempo secando Palmeiras, fique tranquilo. Porque eu não sou igual o Ronaldo. Rapaz, mas raquetada de lá. Eu não falei nada. Amigo E a ou gente inimigo? assistindo. Ô, Chico, e a gente assistindo. Vamos lá. Classificados em primeiro lugar na Libertadores, já confirmados. Palmeiras, São Paulo, Opa. River Plate, Estudiantes, Internacional ou Internacional. Tem elefante branco aí. E a LDU do Equador. Em segundo lugar, classificados na Libertadores. Ai, que medo! Botafogo. Vixe. Ai, que medo! Flamengo. Vral! Ai, que medo! Atlético Nacional da Colômbia. Libertad do Paraguai. Fácil. É esse que vai cair com esse aí. Aí tá. Universitário do Peru. Fraco. E Cerro Porteño do Paraguai. Fraquíssimo. Agora temos algumas coisas para definir. O Racing, o Vélez, o Penharol, Fortaleza, não é? Bucaramanga. Eu gosto de Diego Aguirre. Penharol, não caia com o meu Inter. Não. Aí não. Da Sul-Americana, você quer ver, Ronaldo? Te interessa ainda? Não, não me interessa nada aí. Tem nada a ver com isso aí. Perderam lá, perderam aqui. Perderam lá, perderam aqui. Ó, até tombou lá. Capotou o ônibus. E o pneu tá careca, tá que nem eu. Ih, rapaz, isso é manutenção do bebê, ó. Isso aí já tá dando uma dica aí que vai acontecer. Vai tomar, hein, bebê? Não adianta secar. Olha lá o Roger caindo lá. Vamos à Sul-Americana 2025, La Sula. Ó, garantidos nas oitavas.
Mushuki Runa, do Equador. Tchau, Cruzeiro aqui, né, Edu? Huracan da Argentina. Tchau, Ronaldo. Universidade de Quito, tchau, Vitória, não é? Independente da Argentina. E o Lanús, que deixou o Vasco da Gama no play-off. Garantidos nos play-offs, ou seja, aí nós vamos ter um confronto de terceiros colocados da Libertadores com segundos colocados da Sul-Americana. Quem é que tá garantido aqui nessa disputa? Vasco, América de Cali, Rona, Palestino, Cerro Largo, Guarani, San Antônio Bulu Bulu, Aliança Lima, Universidade de Chile, Independiente del Valle, Central Córdoba, Bahia. Ô, Bahia. E Bahia. Bahia. Era um ou outro Bahia, não tinha o que fazer, não tem jeito. Ai, Bahia. E Bolívar. Agora temos ainda jogos a serem definidos logo mais. E aí podemos ter nessa disputa de playoff ou garantidos diretamente, Godoy Cruz da Argentina, estou com você. Estou com ustedes. Eu estou com ustedes. E Grêmio, não estou com vocês. Once Caldas, Fluminense se enfrentam logo mais. E o Cienciano, que é o adversário do Atlético Mineiro. O Galo pode estar aparecendo aí. Por que o Galo não está nas possibilidades? Muito bem. Porque não está classificado matematicamente. O Corinthians também não tá aí, não? Sabe o que parece isso daí? Sabe Sabe quando chega o final de ano e você vai lá na escola pra ver se você passou ou não? Aí tá aqui, ó. Passaram de ano, tal. Em recuperação, os outros ali. E os reprovados, Corinthians? Você tá bem comigo no programa. O Corinthians não tá nem nos reprovados. Você vai tomar um corretivo já. Tem que trocar de escola. Vai pro Mobral. Bom, seguinte, debate oficialmente na tela. O debate tá aprovado, já passou de ano, tá tudo bem. Ronaldão. O que foi? Pensei que você ia estar no axé hoje. Quase, hein, menina? Quase na axé com todo lá. mundo. Eu não sou de Salvador. Não, mas eu gostei do Bahia e o Rogério Ceni. Por isso que você é mito, Rogério Ceni. Você não ficou chorando por causa da arbitragem, não. Ele ficou chorando. Por que choraria? Você não tem que. Você é fera por causa disso. E por que ele choraria? Porque ele foi eliminado e foi lá e falou do time dele. Agora tem time que quando perde, o jogador tem labirintite. Tem jogador que tem labirintite, doutor. Entra na área, cai. O que falar, velho? Não, parabéns, Mito. O Bahia voltou, caiu bem. Ó, tô com você e tô com o Bahia aqui no coraçãozinho. Gostei. Aprenda as oportunidades de ser mais humilde, que você vai ser mais feliz e mais generoso. Eu tô com o Bahia. Hoje não é seu dia, eu tô você com o caiu, Bahia. querido. Eu tô com o Bahia, eu tô sendo humilde, porque meu coraçãozinho é corintiano. Agora, é só pra ver, isso que eu posso dizer. Agora passou um time que tomou 6 do Corinthians em casa, foi isso. Pra valer 4. Mas tá bom, passou tudo bem. Só vou mencionar que hoje não é brasileiro, é Libertadores Sul-Americana, competição internacional, querido. Só pra lembrar que ficou zonzo lá em Itaquera, só pra lembrar. E se você achar um resultado de súmula de 6-2, eu vou aplaudir. Que foi? Chega lá 6-2, mas é que não aí ele vai tem, falar, né? esse não valeu, esse não valeu. Marco Aurélio Cunha, estou feliz, alegre, é meu dia, estou classificado em primeiro lugar. Eu não sabia. O Inter tropeçou, mas conseguiu se reabilitar na competição, mostrou brilho, mostrou dedicação, competência Ganhou já, e merecidamente campeão. está nas oitavas de final. Depois é depois, o hoje é nosso, Inter. Curtiu hoje, né, Renata? Parabéns, boa tarde a todos, bom almoço. Você pilotando esse avião, que não era um ônibus, era um avião. Capotou, foi hein? espetacular. É isso. Então, felicidades pra você, felicidades pro Inter. O senhor era o motorista do ônibus? Não, porque era muito alto. Você falou que era um avião pilotando ônibus? Foi isso? Não, falou que era o Renato, eu entendi. E também é um avião pilotando ônibus. Deixa eu falar uma coisa. Ter alguém do meu lado é tão bom. Obrigada por genuinamente
você aplaudir o sucesso alheio, que isso claro, retorne pra você, Marco. Obrigado, volta, né? O que a gente deseja pros outros, volta. Isso, além da compensação. A vida sempre mostra quem tá certo e quem tá errado. Feliz, eu tô feliz, Renata. Chiquito, infelizmente, eu gosto mais do Godoy Cruz e hoje eu estou com eles. Você acabou de falar que tem que torcer pela felicidade alheia. Alheia, Godoy Cruz, é isso? Mas eu também estaria feliz no lugar da Renata se eu tivesse um técnico que já foi campeão e tá classificado para as oitavas e faz um brilhante trabalho. Eu também estaria feliz se eu tivesse um treinador. Deixa eu falar uma coisa, brilhante trabalho na Libertadores. No grupo da morte, é eu ótimo trabalho. estaria muito feliz. E reconheceria esse técnico. E tá no quadro, ó, o funcionário do mês aí. Ó, o quadro, olha lá. Aqui. Ai, chora coração. Meu Deus do céu. A cara dela. Pô, ele tava bem ousado na cara dela coletiva. tava ousado. Ontem falou umas palavrinhas por demais. E aí, Gabi, o mito ontem perdeu pra ciência. Não, mas faz parte, mito é verdade. Mas você mora no meu coração. O Edu deu uma ideia aqui, só que ele tá errado. Ele falou que o Corinthians poderia jogar a Kings League, só que nem a Kings League, eu vi na internet, né? O Corinthians poderia jogar. Por quê? Porque tem o pênalti do presidente na Kings League, nem presidente o Corinthians tem. Nossa senhora! Vocês vivem nem do Corinthians. presidente o Corinthians tem, não pode nem jogar Kings League. Vivem tudo do Corinthians. Coloca do São Paulo, não dá nada. Põe do Corinthians. Chama o presidente pra bater o pênalti. E vocês ficam seguindo essas nhacas aí assim, também. Ó, chama o presidente pra bater o pênalti. Ixi, não vai ninguém. Vocês ficam seguindo essas nhacas aí. Um beijo pro meu irmão Luigi, tá fazendo aniversário hoje. Boa, Luigi. Cicinho, bem-vindo ao mundo real, Cicinho. Não o mundo da lua. Fala do Corinthians também. Não, boa tarde. Eu vou falar pouquinho, porque aqui tá vindo taca de todo lado. Você Então, viu? boa tarde. Tá afiada hoje. Valeu, Cecília. Tô tranquilo aí. Edu Dracena, esse está bem melhor do que eu, hein? Vixe, Maria. Mas está classificado como eu. Nossa Boa tarde, eu tenho acesso liberado, né? Boa tarde a todos. Você também, falando do Corinthians? Quer falar do Corinthians também? Monta um blog. Vou falar também pouco, deixa o Ronaldo falar um pouquinho mais. Não, calma. Sabe quem vai falar agora? Ele, Everton Guimarães. Everton, deixa eu só contar uma coisinha pra você. Tá uma aura tão positiva, tá um clima tão legal no programa. Maravilhosa. Uma felicidade estupenda. É isso, Nossa Everton. Senhora. Todo mundo. Todo mundo. Ó, Renata, pô, em primeiro lugar que num frio desse você tá aí, né? Toda faceira, com um vestido de gala. Mas é que merece, né? Pela vitória, grande Nem vitória sente de ontem. frio hoje. Aliás, a Dani me chamou aqui e falou, seu palpite pro jogo. Aí eu falei, 2-1 pro Inter. Falei, nada, muda, põe 1-1 aí, só pra agitar com a loura e tal. Se eu tivesse sido do meu palpite real, teria acertado. Mas deixa eu só perguntar uma coisa. Você abriu aí os Você é ridículo, gordinho. Você abriu aí os classificados da Libertadores e abriu os classificados da Sul-Americana. Eu procurei o Corinthians na Libertadores, todo mundo não quer achei. falar do Corinthians. Procurei o Corinthians Eita, mas na o Sul-Americana, não achei. Aí eu Jogar falei, sal deixa eu grosso ver no no Corinthians, brasileiro, viu? né? Deixa eu ir Jogar lá um pro sal G4 grosso, do brasileiro. porque todo Aí mundo fui quer lá falar pro do G4 do brasileiro, não procurei. Vocês Aí não eu conseguem abri o achar G6 felicidade do brasileiro. sem falar Eu abri do o Corinthians. G6 do Eu não brasileiro entendo, pra ver se eu eu acho o entendo. Corinthians. Aí eu abri o G6 do brasileiro e também não achei o Corinthians. Por onde anda o Corinthians? Cadê o Corinthians, Isso, Ronaldo? vai, fala do Corinthians. Olha, o Brasil hoje ficou livre de outra vez relembrar da Renata Fã Fake. Ela não estará presente no programa, ainda bem. Mas ela não, porém, eu estou aqui passando calor no estúdio e ele está congelando lá em frente ao CT, Academia do Palmeiras. Capela, a vida do Verdão anda muito boa, goleando. Melhor campanha na primeira fase, classificado para as oitavas, vai para a Copa do Mundo de Clubes, primeiro lugar no Brasileiro, Copa do Brasil também segue. E aí? Tá coisa maravilhosa. Agora tem uma pergunta pra fazer, gente. Quem irritou a Frozen? Meu Deus do céu, que frio! E eu fiquei sabendo que amanhã vai estar ainda pior. Agora, antes de falar do Palmeiras, só uma sublinhadinha, beninha, tá? Eu adoro esse programa, gente. Como é bom estar perto de gente que a gente ama, porque eu tô vendo essa energia positiva no estúdio, o pessoal vibrando como se fosse um título por terem se classificado para as oitavas da Libertadores.
Mas calma, é questão de tempo de todo mundo estar na minha mesinha. Que nem ontem, ano passado, todo mundo foi caindo aos poucos e ficamos ao lado da Renata. Esse ano vai ficar todo mundo pertinho de mim. E alguns, inclusive, na B. É só aguardar que vocês vão ver. Agora, quem não chega nem perto da Série B, como é bom ser palmeirense, né, gente? Acordar numa quinta-feira no frio e falar, eu sou palmeirense, deve ser muito gostoso, né? Então estamos aqui na academia de futebol porque o negócio é o seguinte, é muito oba-oba, muita alegria do portão pra fora. Porque do portão para dentro, gente, treinamento, foco, porque esse final de semana, para quem não lembra, eu vou refrescar a memória aqui. Domingão tem Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro dá uma reviravolta e uma repaginada e se o Cruzeiro vencer o Palmeiras, dependendo aí da combinação de resultados, pode terminar a rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Então, antes do Palmeiras pensar em despedida de Estevão, se vai renovar contrato do Abel, o Palmeiras está focado no Campeonato Brasileiro para depois ir para o Super Mundial de Clubes. Então, o Verdão que vem de uma goleada histórica, e olha só, tão histórico que eu vou trazer um dado curioso aqui. O Palmeiras ontem, com a vitória em cima do Sporting Cristal, chegou a 142 vitórias na Libertadores. Só como traço de comparação aqui, o Corinthians, que vocês tanto falaram aí, tem 142 jogos na Libertadores. Então, o que o Corinthians tem de jogos, o Palmeiras tem de vitórias. Como é bom ser palmeirense, né? E claro que o torcedor palmeirense está começando a ficar com aquela dorzinha, aquele aperto no coração, porque o menino Estevão vai embora. Ontem foi o último jogo dele na frente do torcedor, na casa do Palestra, e agora a expectativa é que o Estevão, claro, jogue no final de semana, jogue o Super Mundial de Clubes e depois vai embora. E hoje à tarde, inclusive, tem uma entrevista coletiva praticamente aí selando a despedida do cracaço da camisa do Palmeiras. Então, vamos ouvir Estevão ao lado dele. Que homem maravilhoso! Abel Ferreira em mais uma fase de oitavas de final da Libertadores e com a melhor campanha. Fala, Abel! Fala, menino Estevão! Cara, tá passando um filme, sabe? Desde a minha estreia aqui, desde o primeiro jogo, eu brinco com os caras que às vezes não acreditam que eu sou fã de cada um deles, que eu vim aqui no Allianz pra ver eles jogar, desde que eu cheguei aqui no Palmeiras. Vim como torcedor, tô saindo como jogador, então, cara, é uma mistura de sentimentos. Antes de entrar ali na roda ali, as lágrimas já estavam caindo ali já, cara, de saber que às vezes não vou estar ali mais fechando com eles, tendo essa rotina que a gente tem, sabe? Dói um pouquinho, né? Recebi o carinho ali de todos os jogadores, muito especial, e tenho que agradecer a cada um deles, então foi um momento muito especial para mim. Eu virei palmeirense, então o amor que o palmeirense sente é inexplicável, só o palmeirense sabe como é torcer pro Palmeiras, então se tiver uma oportunidade lá na frente, com certeza vai ser um até logo. O Estevão bem dentro daquilo que foi o Hendrick, o Vitor Roque, o Danilo, vocês só os veem numa parte final, mas a maioria desses jogadores já treinam connosco desde que eu cheguei aqui. E depois, quando nós entendemos fixá-los na equipa A, os chamamos para cima e fixamos. E depois tem a ver com a qualidade deles. É o último jogo que o Estevão faz no Allianz Parque, não é o último jogo que o Estevão faz pelo Palmeiras. Vamos aproveitar enquanto ele estiver connosco, sabendo que depois dele sair, mentiria se dissesse que o Palmeiras vai ficar mais forte se ele sair, não é? Mas, como sempre fizemos desde que estamos aqui, encontraremos soluções seguramente, mas enquanto o tivermos, vamos aproveitar e usá-lo da forma que for melhor para o nosso coletivo. Tá aí o grande time no momento, não é? Pelo menos os resultados ainda não conquistou títulos, mas o Palmeiras é candidatíssimo, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro e na Copa do Brasil, e pode levar qualquer uma dessas competições. E tem o Mundial ainda, que talvez não seja favorito, mas daqui a pouco, né? Talvez não seja favorito. Chico Garcia, 6-0 de maneira implacável, não era necessário. Despedida do Allianz Parque, do Estevão indo embora desse estádio que ele conhece bem e que vai deixar saudades. E o Palmeiras já tinha a melhor campanha na primeira fase, consolida ainda mais esse número. E tá difícil quem é que vai parar o Palmeiras. O Flamengo até conseguiu no Campeonato Brasileiro.
Porque na sequência da Libertadores, né, quando a gente tem uma outra competição, que é só no segundo semestre, aí você tem as eliminatórias, né, em termos de mata-mata, a gente realmente não sabe o que vai acontecer. O Palmeiras deu muito azar nos sorteios no ano passado. E aí, jogos iguais, aquela coisa toda. Na Libertadores caiu para o campeão Botafogo e a coisa começa a afunilar. Agora, nesse momento, a gente cansa de falar aqui que o mérito do Abel Ferreira é exatamente esse. O time ontem não parou de atacar enquanto o jogo não terminou. E se tivesse mais uns 10 minutos, o Palmeiras faria o 7º, 8º. É impressionante. Por quê? Porque como ele não tem, e a gente sabe disso, um time titular do 1 ao 11, praticamente todo mundo joga, todo mundo quer mostrar serviço. O Paulinho tá afim de buscar a vaga dele. O Facundo Torres sabe que pode perder, mesmo que o Estevão esteja indo embora. Então, a concorrência ela é lá em cima. E o Abel Ferreira consegue isso. Os caras estão tentando o tempo inteiro, cada um mostrar o seu trabalho. Foi um treino de luxo, né? Impressionante, uma supremacia absurda, não precisava, todo mundo imaginou, Abel, descansa os caras agora nesses 2 jogos finais, já classificou e tal. Não, o Palmeiras não é assim, por quê? Porque ele consegue manter o nível de intensidade e competitividade do elenco alto, e aí já chega com moral também para disputar o Mundial, chega com todo mundo fisicamente a pleno, é impressionante o que consegue o Palmeiras. E o Palmeiras, Everton Guimarães, é o próximo adversário do Cruzeiro, jogo em Minas Gerais, está todo mundo na expectativa, porque o time hoje, comandado pelo Leonardo Jardim, está muito bem, está com uma série longa aí, se não me engano, de 15 jogos de invencibilidade, e é uma equipe que vai enfrentar o líder do campeonato. Será que vai conseguir superar o Palmeiras como fez o Flamengo? Então, Renata, é o adversário, para mim, mais duro para o Cruzeiro, é o que vai acontecer aqui no domingo. Por que é o adversário mais duro? Perdeu para o Flamengo, o Cruzeiro ganhou do Flamengo, perdeu para o Flamengo, mas acho que dá para contextualizar aquele resultado ali. Mas é um time que não tem uma sequência de jogos ruins. É impressionante o que o Palmeiras vem fazendo até aqui na Libertadores. E como é impressionante também, Renata, esse trabalho todo de anos aí do Abel Ferreira frente ao time do Palmeiras. E agora, na temporada, o Palmeiras tem um elenco que, para mim, é dos mais fortes dos últimos anos, se não o mais forte desde a chegada do Abel. Então, aos poucos, ele foi remontando, e para mim ele chegou, é que ele vai perder o Estevão agora, né? Mas, que é uma referência desse time. Mas hoje ele tem um elenco que, para mim, é o melhor que ele pôde montar até agora. Ele vem jogar contra o Cruzeiro, o encontro dos palestras e dos portugueses, né? Aqui no domingo, vai encontrar um Mineirão lotado, vai encontrar um Cruzeiro muito consistente, um Cruzeiro muito lúcido, muito organizado e que tem se espelhado, Renata, no Palmeiras para um monte de coisas extra-campo. O Cruzeiro está se espelhando no Palmeiras na organização, na estrutura, na logística, tentando trabalhar mais ou menos como o Palmeiras faz. Porque o sucesso deve ser copiado. Então, tem muita coisa que o Palmeiras vem fazendo aí, que gerou tudo isso que a gente assiste dentro de campo e que o Cruzeiro pretende fazer igual aqui. Então, nós teremos, sim, o encontro no domingo de, para mim, primeiro, o time mais organizado do futebol do Campeonato Brasileiro até aqui, organizado, é o Cruzeiro. Os 2 melhores elencos, Flamengo e Palmeiras. Agora, organização, o Léo Jardim, em 90 dias, colocou o time na ponta dos cascos. Isso é um grandíssimo jogo domingo aqui, viu, Renata? Bom, Sgarbi, Palmeiras, você já está pensando num duelo, de repente, entre Palmeiras e São Paulo na Libertadores? Não, esquece isso aí. Lá pra frente, né? Porque os dois passarem primeiro. Nas quartas, já quartas de final. Você também põe fralda que você sabe que mata-mata vocês tremem. Libertadores. Não, mas, eu tô vendo muita gente falando assim, mas ontem o jogo do Palmeiras foi fácil. Mas foi fácil. Pessoal, o Flamengo pegou um Tátira, não fez o que o Palmeiras fez. O São Paulo também pegou um Alianza Lima. Não fez o que o Palmeiras tem. O Corinthians caiu num grupo ridículo na Sul-Americana. Não fez o que o Palmeiras fez. O Palmeiras faz o fácil parecer ridículo. Essa é a grande verdade. E é mais um ano. É mais um ano que o Palmeiras goleia em fase de grupos, que não é fácil Libertadores. É mais um ano que tem um fenômeno no Palmeiras. Um moleque assim que não é sempre que se vê. Raro ver um talento como Estevão. Então é impressionante. O Palmeiras colhe frutos de boas gestões, da gestão da Leila, que é maravilhosa, na minha opinião, assim, em relação ao futebol que ela faz em campo. Do Abel, que é um cara que tem convicção, que quando tava todo mundo batendo ele, eu me garanto meus jogadores. Espetacular. O jogo de ontem é um reflexo do que é o Palmeiras. O Palmeiras faz o fácil parecer ridículo na Libertadores. Mais uma vez, é um ano que vai ser o candidato o time a ser batido na Libertadores é o Palmeiras. Obrigado, Scarbi. Que coisa, esse Palmeiras não perde qualidade, não perde intensidade. Sempre tem um plano guardado, não é? Oh, meu Deus, chega mais próximo aqui.
Estamos no YouTube. Hoje o programa está na adrenalina. Nós estamos falando de Paulo Autuori, que tem uma carreira muito bonita, inclusive no São Paulo, e que ontem sai com 6-0 na conta. Nossa. Não é legal, né, Marco? Eu assisti ao jogo e não entendi. Eles jogaram com uma linha muito alta, dando terreno para o Estevão, dando terreno para todo o ataque do Palmeiras jogar nas costas, né? Então, joga com uma linha de 5-4-1, prende o jogo, tenta perder de pouco, né? Achei que se expôs muito, parece que não estava acompanhando o Palmeiras como deveria, né? O Palmeiras deu um show, não tenha dúvida que é a melhor equipe do continente e é o adversário a ser batido por qualquer time. Uma pergunta bem fácil, Edu Dracena. Quem foi o melhor em campo ontem? Essa é bem simples, não é? Num 6-0 fica fácil. Não, mas eu vou destacar aqui, é claro, o Estevão, né, pelo gol e pelo passe, mas também o Paulinho. Fez o primeiro gol com a camisa do Palmeiras, deu assistência também. Então, para ele, dá moral, para confiança, para sequência aí com o Palmeiras. Golaço do Flaco também, né? Flaco, Do Veiga. Importante gol do Veiga. Todo mundo. Todo mundo. Até o Everton que não pegou. O Abel tava quieto ontem, tranquilo. É isso, tem que fazer, ficar no banco, Renata. Ali tranquilo, não é ficar Tava com as pernas cruzadas, de boa. Desnecessário. Prejudicar o time na próxima rodada, não pode. Pois é, Cicinho, o que a gente vê é que... Eu não sei como vai ser o desempenho do Palmeiras nessa Copa do Mundo de Clubes, mas uma coisa é fato, ele tá girando o elenco todo mundo ganha minutagem, ganha oportunidades, ele mescla titulares e reservas. Isso tá funcionando muito bem. Tá funcionando, isso demonstra que o Abel tá exatamente treinando o Palmeiras pensando no Mundial de Clubes, né? Que é a competição aí que o Palmeiras tanto sonha. E tem um elenco forte, tem uma equipe muito forte e acredito que pode colher bons frutos nesse Mundial. Muito bem, voltamos. Abel Ferreira, vem reforço pro Mundial? Sim ou não? Será? Então, calma. Não quero nenhum jogador para ir disputar o Mundial. Tenho os jogadores que eu quero e espero depois do Estevão sair que haja uma reposição para o lugar de Estevão, é só isso. Bom, tem gente bancando que o CR7 estaria no Palmeiras e é o Capelanes. Opa! Tá fazendo uma campanha por aí. Capela, ele falou que não quer jogador, que não precisa, que tá satisfeito com o que tem. Cagueta você? Vai pagar. Caraca, no peito essa aí, rapaziada. Na cara não, doutor, me ajuda. Receba. Solta na internet. Não, mas vou falar uma parada aqui, não tenho medo de cravar as coisas, não. A gente apura informação, a dona Leila, presida do Palmeiras, falou recentemente que não tem interesse no CR7, balela. E até onde eu sei, não vou cravar, não vou ser maluco de fazer um negócio desse, daqui a pouco o bagulho viraliza, vai todo mundo em cima falar da barriga, né, a barrigada. Mas a informação é que teria a possibilidade de uma conversa entre dirigentes do Palmeiras, entenda como Leila Pereira, e representantes do Cristiano Ronaldo. Isso rolou? Ainda não. Mas a informação é, não se surpreendam se eventualmente o Cristiano Ronaldo pelo menos abrir conversas para ver a possibilidade. E posso falar, quando era Luizito Soares, impossível, apareceu no Grêmio. Quando era Memphis Depay, ainda mais o Corinthians, sem chance, não tem dinheiro. O cara tá aí. Então, no futebol brasileiro, sabendo da vitrine, da estrutura, da administração que tem o Palmeiras, as portas de um Super Mundial de Clubes, eu não ficaria surpreso não do CR7 aqui. Já pensou que da hora que ia ser o Robozão? O Capela, a gente brinca, fala sério, mistura tudo. Claro que um nome como o Cristiano Ronaldo seria espetacular. Muita gente fala que a família tem alguns imóveis no Brasil, aquela coisa toda, mesmo idioma. Mas, gente, de verdade, Cristiano Ronaldo... Eu sou fã do Messi, todo mundo sabe, mas ele é um cara que, em termos de marketing, de internet, de mídia, de dinheiro, de tudo, o Cristiano Ronaldo é top, tá lá em cima, no topo. Aí você fala em outros jogadores, tipo, que são excelentes, incríveis. Luizito Soares, tá no mesmo nível do Cristiano Ronaldo? Não, não tá. O Memphis Depay, outros, não, são excelentes, incríveis, maravilhosos. Mas o Cristiano Ronaldo é outro nível, gente. Tá louco. Então, se isso acontecer no Brasil, aí sim, a gente tem que tirar o chapéu mesmo, porque seria uma coisa, assim, muito além do imaginado. Não, aí para tudo, né? Não dá nem pra imaginar o negócio, pelo amor de Deus, cara. Mas a informação do Capela, eu soube também de que realmente existia um interesse em trazer o Cristiano Ronaldo pro Brasil, e foi falado com o staff dele, só que o Palmeiras não chegou nem na Leila isso. Porque o Palmeiras já barrou assim pelos modelos e tal.
O Palmeiras não quis. A informação que eu tenho, pelo menos, foi o Palmeiras não quis. Não é que não quis o Cristiano Ronaldo, mas não quis nem como... Esse assunto... Ronaldo, não é... levou adiante, Lacerda. Não quis levar adiante. O Palmeiras não quis nem iniciar a conversa assim. O Palmeiras falou, não, é muita loucura. Ninguém perguntou, mas o Palmeiras não quis. O Palmeiras falou que não quis nem iniciar. Só que, pô, é que não dá nem... Cara, é um negócio que não dá pra nem falar. Que até pro Flamengo oferecer o Cristiano Ronaldo, eu acho que isso é uma coisa que é que ele quer jogar o Mundial, gente. Falaram até no Al Hilal. Mas é certo, você acha isso certo, por exemplo? Não, e aí... Todo mundo que está se preparando desde o começo do ano, fez a temporada europeia, que está finalizando agora. A gente conhece o Abel Ferreira. Mas seria meio que uma brincadeira com todo mundo. A gente conhece o Abel Ferreira. Mas se ele fosse pelo time dele, lá da Arábia, aquela coisa toda... Eu entendi o que o Juventude quis dizer. Falaram com o Cristiano, não falaram com o Ronaldo. É aí mais ou menos. Gente, não vou trazer o Messi, porque eu prefiro o Cristiano Ronaldo. Ela já preparou os dois aí. Em termos de marketing, hoje o campeonato mais visto, se eu não me engano, é o campeonato árabe, não é? Por causa de quem? Dele. Então, e de todos os outros craques que foram pra lá, mas ele, obviamente... Tá. Eu tô assistindo por causa do Zezinho. Claro que ele concentra... Mas estão falando que ele não fica, né? Ele não vai... Então, se ele não fica, ele vai ter outro destino, aposentadoria. Não dá pra imaginar. Mas o que... É porque parece muita loucura. Eu nem fui a fundo também pra apurar, mas o que chegou pra mim foi de que eles tinham interesse de um aplicativo em trazer ele como garoto propaganda e até de detentores de direitos de imagem do Mundial em trazer ele para o Brasil para atrair audiência. Eles tinham interesse da galera de trazer ele para o Brasil. Mas é óbvio, seria um cartaz do Mundial de Clubes, da competição, ter o Cristiano Ronaldo. Existe um movimento para tentar trazer ele para o Brasil, que já é conversado até mesmo com uma pessoa próxima a ele, só que aí os clubes, por exemplo, o Palmeiras não quis levar adiante por achar loucura. O resto eu não sei. Eu não duvido do Botafogo. O John Textor tá muito quietinho. Daqui a pouco ele dá uma cartada dessa, sei lá. Não duvido do Corinthians, daqui a pouco lançar essa. Não, mas o Corinthians já tá no Mundial. Mas nem... Você larga o Corinthians. Não é que larga o Corinthians. Você esquece o Corinthians. Pra jogar o Paulistão do ano que vem, pô. Se tem um que trabalha com marketing, é o Corinthians. Mas o Memphis só foi pro Corinthians porque o Flamengo não quis, pô. Ele queria pro Flamengo mesmo. E se o Cristiano Ronaldo vem pro Brasil, já teve Ronaldo no gol. Já teve Ronaldo no ataque. Já tem aqui o Cristiano Ronaldo. Não, mas se o Cristiano Ronaldo vier pro Brasil e for para outro time, o Corinthians vai falar, foi porque nós não quisemos. Eita, nós abrimos mão dele. Peraí, Marcos, só eu vou passar pro Everton, mas você tem um complemento. Sim. Olha só, o racional como é o Abel, ele nunca vai trazer alguém que vai tirar todo o foco do time dele, que ele está trabalhando há 4, 5 anos para ter ambiente, para ter cobrança, para poder fazer o atacante correr e marcar. Nunca que ele vai trazer um corpo estranho por uma competição. Mas não é qualquer pessoa, né, pessoal? Não é qualquer jogador, não, né? Futebol não se ganha assim. Isso aí é o futebol de vocês, jovenzinhos, que gostam do videogame. O futebol O futebol... Aqui é confronto de geração. O futebol profissional é racional, é saber ter o grupo na mão, é não perder para um jogador o time inteiro. Eu lembro na época do São Paulo, o senhor estava lá, tinha muito isso, né, doutor? Tinha umas contratações também. Quais medidas? Sempre teve no São Paulo. Tiveram algumas, não. Mas de níveis até piores. Jogadores que chegam, ninguém sabe por que chega. Quem tá pagando o Oscar? Me conta quem tá pagando o Oscar aí. Conta pra mim. Quem tá pagando? Além do Abel, conhecendo um pouco a diretoria do Palmeiras, né, o Anderson Barros, o vice-presidente Paulo Boazzi, eu acredito também com relação ao Abel, a blindar o elenco. Eles querem arrebentar o elenco, imagina, chega um cara desse. Uma coisa é você trazer um cara totalmente descomprometido com o futebol. Outra coisa é você trazer um cara que a vida do cara é quebrar recordes. Imagina o cara põe na cabeça o Abel assim, o Palmeiras não tem campeonato mundial. É o que o Palmeiras precisa. Vai ter que jogar pra ele, irmão. Não, jogar pra ele. Tem que jogar pra ele. É ruim. Vocês estão no campeonato lá. A gente tá falando do Cristiano Ronaldo. Vocês estão loucos, cara. O Cristiano Ronaldo. Everton Guimarães, você enxerga essa possibilidade do Cristiano Ronaldo disputando o Mundial por uma das equipes brasileiras? Renata, dinheiro de pinga, né? O que ele cobrar, a Leila tem no bolso do pijama e tal, e tá tudo certo. Eu só queria dividir a tela com você, Renata, e com o Ronaldo, porque eu tenho coisas importantes a serem ditas aqui com respeito ao Cristiano Ronaldo. Porque, vamos lá, o homem o tempo passa para todo mundo, mas para ele parece que não, né? Então, assim, ele continua performando muito bem. Mas é que a liga, bababá, não sei o quê, tal. Mas é um cara que continua performando muito bem. Então, isto posto, o que eu tenho para dizer? Vamos lá, Ronaldo, Giovanelli, Renata, fã, Guimarães, fã. E faltam 64 gols para ele chegar ao 1000º. Isso ele tira de letra só no campeonato estadual. Imagina a cena, Ronaldo e Renata,
do CR7 fazendo o 1000º gol usando a indumentária do Palmeiras. Imagina esse homem fazendo o 1000º gol usando a camisa do Palmeiras dentro de Itaquera, num clássico contra o Corinthians, que Memphis Depay usando a camisa do Corinthians do outro lado. Que momento épico. Honestamente, eu adoraria o Cristiano Ronaldo jogando no Brasil. Acho que seria algo fora do comum. Mas eu, particularmente, não acredito. Não vou nada. Posso responder? O Rogério Ceni fez o gol em cima do Corinthians. Chico Garcia, é a sua vez, será? Deixa a gente sonhar um pouco. Sonhar é permitir. Sonhar não custa nada. Flamengo é o assunto, bateu o Tátira por 1-0, demorou para fazer esse gol. No final, aquele sufoco, uns 5 minutos do Tátira atacando, o Rossi fez uma defesa muito boa. Que coisa, se sim, o Flamengo, você alertou, hein? Não vai ser tão simples assim. Exatamente, diferentemente do Palmeiras, né? O Palmeiras pegou time totalmente aí limitados e sem susto conseguiu passar. Enquanto o Flamengo era o soberano no grupo e enfrentou essa grande dificuldade. E que sirva de exemplo para a próxima fase, né? Só que os adversários, como nós falamos no primeiro bloco, os adversários já viu as fragilidades do Flamengo, a dificuldade que teve nessa primeira fase aí. Então, vai ter surpresa aí nessa próxima fase. O Flamengo classificou na bacia das almas. A gente fala muito do Corinthians, né? Mas o Flamengo até 2019 sempre teve muita dificuldade em competição internacional. Mas aí vive essa fase espetacular desde 2019, né? Ganhando, acumulando títulos e tudo mais. Mas é um time que, assim, se não tomar cuidado, é que aí, diferentemente do que o Marco falou do Sporting Cristal, o Tátira ficou lá atrás. E aí aquela história do time que tem a posse de bola, que é qualificado, de não encontrar soluções, isso é muito comum. Só que isso o Flamengo vai enfrentar sempre. Ele vai ser o propositivo e o outro vai se defender. Cara, eu já falei aqui várias vezes do respeito, carinho que eu tenho pelo Flamengo, assim, só que é uma grande decepção a fase de grupos do Flamengo, né? Porque assim, o Flamengo, na minha opinião, era o grande favorito. Você para pra ver o time do Flamengo aqui, os jogadores, o time espetacular. O Flamengo contra o Tátira, Maracanã lotado, um sufoco desse. Se não é o Rossi, que é o melhor goleiro do Brasil no ano ali, cara, esquece. O Flamengo estava eliminado. Não é o Rafael? Então, o Rossi tá... O melhor do Brasil é o Hugo. O Rossi tá muito bem mesmo. Então, é pro Felipe Luiz, que é um cara que eu sou fã, né? Tem ideias espetaculares. Mas a coletiva dele também, achei ele meio longe, assim, da realidade, né? Foi vaiado. Ele não, né? O time. Eu senti que ele quis blindar o time. Atingimos o objetivo que era a classificação. A expectativa era primeiro lugar, veio segundo. E ele quis meio que blindar o elenco. Ganhamos do Palmeiras, aquela história. Na Libertadores classificamos, agora tem jogo contra o Fortaleza. Exigência sempre Mas muito honestamente, alta, né? gente, sabe o que eu vejo? Que esses times que vão para o Mundial, que vão jogar essa Copa do Mundo de Clubes, eles vão ter um desgaste extra, não é? E são os melhores times do Brasil. Botafogo, Fluminense, o próprio Palmeiras e o Flamengo. Só que muita gente vai contratar no meio do ano. Então, quando nós voltarmos para a Libertadores, para a Sul-Americana, Copa do Brasil... Não. Tem uma janela pro Mundial, inclusive. Feliz que eu já inclusive. classifiquei para a próxima fase, tá muito bom. Pensei que com aquela vitória de ontem já ia Tem pro uma Mundial. janela pro Mundial, inclusive, que abre agora dia 2 de junho até o dia 10. Que aí os clubes, né, para se reforçarem pro Mundial, pode ser que o Cristiano Ronaldo esteja nesse pacote. Pois é, gente, mas aí é um Nos negócio... primeiros 10 dias de falou junho. que o Palmeiras não quer o Cristiano Ronaldo também. O que chamou a atenção, né, Chico? Os atletas, quando o árbitro apitou o final do jogo, eles caíram no chão. Mas, cara, tá demais. Não sei se, de repente, é a questão emocional... O presidente do Inter ontem levou um relatório para a sala de coletivas lá para dizer, olha, não é só o Inter, cara, tá todo mundo sofrendo com lesões musculares, que é um diagnóstico muito claro do desgaste, né? Por causa mas eles assinam no começo do ano, né? A pré-temporada também foi muito curta. 8 dias, gente. Entendeu? Então, óbvio que estão pagando preço agora. Mas nos próximos anos, eles serão iguais. Exato. Mas Mas tá tem que achando mudar, que foi só né? agora, Mas que tem que mudar. 2025 é uma exceção, Mas não. temos que repensar isso tem aí. Copa do Mundo sei lá. feminina, vai acontecendo, tem Copa do Mundo normal, masculina, tem todas as todo ano coisas. vai ter alguma coisa na metade Todo do ano vai ter uma interrupção. Ó, tem o presidente falando aí. Cadê, negão? Presidente. Que presidente? Olha lá. Então, nós temos que olhar o copo meio cheio. Senão fica difícil trabalhar. Hoje eu não vou brigar com ele, não. Hoje não. Então tira, negão. Escolhemos de Amanhã errado. a gente volta ao normal. Hoje Escolhemos de errado. Neymar fica ou não no Santos? Vamos ouvir o próprio Neymar e o pai do Neymar.
Não falei dia 12, eu falei que depois do dia 12 iria vir. Não pode ser dia 12, dia 13, dia 14, 15, ou até depois do dia 30, então não sei. Então eu falei que eu não ia ficar falando sobre isso, né? Porque depois do dia 12 eu não vou ver mais vocês, então vocês vão perguntar, entendeu? Eu tô fazendo o possível para botar dinheiro para que o Neymar fique, acredite. Mas a gente precisa colocar dinheiro em receita, porque o patrocinador também quer isso, entendeu? Então calma, a gente vai trabalhar bem com relação a isso. Olha, até agora a gente não onerou o Santos, como todo mundo pensa. Pelo contrário, o Neymar tem contrato até quando? Até dia 30 de junho. A gente vai começar a conversar perto dessa data aí. O Neymar nunca ficou fora de janela alguma. E não vai ser diferente agora ou outra. Tenho a certeza que ele sempre vai estar na janela de transferência. Gente, ele sempre vai estar. E não vai ser diferente agora. Mas esse não é o problema. Quem vai escolher onde ele vai jogar, onde ele vai ficar, vai ser o Neymar. E aí, gente, qual é a mensagem nas entrelinhas, hein, Capela? Qual é a sua conclusão depois de ouvir o Neymar e o pai? Tirou a touca. Vou até além, pegar o celular para falar o seguinte. Tem uma frase do pai dele falando o seguinte, abre aspas. O projeto do Neymar era ficar 5 meses no Santos para se recuperar. Se jogasse, amém. E ainda fala que o Neymar voltou por uma questão até de solidariedade. Então assim, gente, a grande verdade é... Qual o recado que passa para o torcedor? Para nós da imprensa? O Neymar está interessado em quê? Em jogar? Era isso? Se jogar, amém? Então, quer dizer, as próprias pessoas que hoje estão inseridas no clube, elas estão apequenando o Santos, gente. O Santos é um dos maiores clubes do mundo. É indiscutível o talento, a qualidade do Neymar. Agora, com todo o respeito que ele merece, esse tipo de declaração, a pequena instituição, se onerou ou não, deu dificuldade ou não, vai ajudar o Santos ou não, isso aí a gente vai ver se renovar e, sobretudo, se ele jogar. Porque até agora, 21 milhões de reais por mês para se jogar, amém? Me desculpa, nem vocês aí que estão inseridos no dia a dia do clube sabem o tamanho e a representatividade do Santos Futebol Clube. Não é uma vergonha esse tipo de declaração. Pois é, que situação. É que se criou essa expectativa, como ele jogou pouco, ficou lesionado, que poderia estender o contrato, o Santos passa por uma situação ruim, zona do rebaixamento. Edu, sei não, hein? Renata, como eu falei na primeira parte, eu acredito que ele vai renovar com o Santos. Eu acho que isso é uma conversa que o pai dele tem, né, para passar para a imprensa, para todo mundo, para o torcedor. Mas eu acredito ali internamente, juntamente com o presidente Marcelo Teixeira, que eles vão se acertar e o Neymar vai permanecer aqui no Brasil e no Santos. Então eu acho que esse final vai ser feliz aí para o torcedor santista, até porque o Santos precisa sim do Neymar, mas o Neymar também precisa do Santos, até mesmo para recuperar o futebol dele. Se convenceu agora, Cicinho? Não, só se bateu a cabeça para ele ficar no Santos. Porque o Neymar, a imagem do Neymar, porque todo mundo fala, o Neymar não tem mais mercado, gente. Neymar, o nome dele leva marketing, leva dinheiro mas pra o qualquer resumo lugar. é que ele voltou por ele, não pelo Santos, né? Tem gente que acha que ele voltou pelo Santos, ele voltou por ele. Vou ligar para um amigo meu chamado Ulisses Costa, que ele deve saber, tá? Ulisses! Bom, é a deixa pra gente ficar por aqui. O Neto tá chegando com os donos da bola. Amanhã tem mais Jogo Aberto. Valeu, Brasil! Um beijo e felicidade pra todo mundo. Acabou! Um abraço pro Oliver aí.